Olá, boa noite a todos. Aqui continuando com nossa incursão sobre a obra do grande doutrinador Flávio Shenjorge. No capítulo 4, nós temos a classificação dos recursos. Uma classificação muito importante, um capítulo muito importante, porque ele divide a classificação, né, e nos traz os seus conceitos sobre o que significa essa classificação dele, como ele vai abordar essa classificação. Então, ele já no exórdio do capítulo, ele diz o seguinte: a doutrina, de um modo geral, faz três classificações quanto aos recursos: recurso total e recurso parcial, recursos ordinários e recursos extraordinários, e recursos de fundamentação livre e recursos de fundamentação vinculada. Então, essas três categorias, para Shenjorge, não são, quanto à primeira, no caso, recurso parcial, as duas primeiras, recurso parcial e recurso total, segundo ele, não é o modo de classificação dos recursos. Então, de forma que, de fato, quaisquer recursos podem ser totais ou parciais, bastando apenas a opção em concreto tomada pelo recorrente quanto à sua vontade de se insurgir contra a decisão. As classificações que melhor exprimem as categorias diversas de recurso não são as expostas abaixo, as quais contribuem substancialmente, como se verá, na aferição das características específicas dos recursos agrupados sob o mesmo rótulo. Então, quando ele vem dizendo isso, ele vem dizendo, aqui a classificação dele é recursos ordinários e extraordinários, recursos ordinários e extraordinários, e recursos de fundamentação livre e vinculadas, aqui as páginas 55. Outro ponto que eu destaco aqui: o critério utilizado para a classificação tem como ponto central o objetivo imediato tutelado pelo recurso, enquanto que os recursos extraordinários tutelam o direito objetivo. Os recursos ordinários visam proteger imediatamente o direito subjetivo dos recorrentes. Os recursos extraordinários, por tutelarem direito objetivo, são considerados recursos de estrito direito ou mesmo excepcionais. Não buscam a correção da injustiça da decisão. Visam tão somente averiguar a lei, se a lei foi corretamente aplicada no caso vertente. Então, essa primeira classificação aqui, que é a classificação de recurso ordinário e recurso extraordinário, é que o recurso ordinário visa sim atacar a decisão na sua justiça e no fato, né? Enquanto o recurso extraordinário tem por objetivo principal atacar a decisão quanto ao direito em si, propriamente dito. Isso nós vimos no capítulo anterior, quando ele diz da importância constitucional dos recursos e o caráter público de controle pelos tribunais da aplicação correta e isonômica das leis. É exatamente isso que Shenjorge vem nos dizer. Como não servem para a tutela do direito subjetivo, o próprio sistema impõe uma série de condições específicas, inerentes unicamente a eles. Exemplificadamente, não permitem o reexame da matéria fática. É necessário o esgotamento de todos os recursos na instância ordinária. Somente permitem a reavaliação da questão já decidida. Enfim, são recursos que diferem nitidamente dos chamados recursos ordinários, estando previsto no caso de recurso especial e extraordinário na própria Constituição, ao contrário dos demais recursos. Então, essa diferença. Os recursos ordinários, que são geralmente as apelações, aqui nós podemos citar as apelações como exemplo, elas visam atacar a matéria de fato, a justiça ou a injustiça, ou propriamente a aplicação da lei, não importa. Né? Numa apelação você pode vincular vindicar ou arguir, no caso, né? No caso seria o termo mais correto, arguir uma questão incidental de caráter constitucional, ou a justiça ou injustiça da aplicação da lei, ou a correção ou a não correção da lei. Mas esse recurso ordinário, esse caráter ordinário do recurso, justamente, ele não tem por objetivo principal
fazer um controle sobre a aplicação isonômica das normas. Isso se liga imediatamente ao capítulo anterior. Se você viu o capítulo anterior na nossa videoaula, você vai se lembrar que a importância constitucional dos recursos, justamente os recursos extraordinários e os recursos especiais, é que ele vem tratar aqui. Então, Shein trata os recursos extraordinários e especiais nessa primeira subdivisão, né? Exatamente dessa forma. O recurso especial, que tem por cabimento para os casos de ofensa à lei infraconstitucional, artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, os embargos de divergência destinados a obter do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal o seu real entendimento, artigo 1043 do CPC de 2015. Já os recursos ordinários, por sua vez, não são considerados excepcionais e visam, como já aqui repetindo, e visam imediatamente a tutela do direito subjetivo das partes. Então nós temos aqui, num plano imediato, como diz Shein, a tutela do direito subjetivo imediato da parte, e não propriamente o controle da lei. Ele faz outras considerações aqui, eu vou pensar algumas assim. Quando se exige pré-questionamento ou mesmo repercussão geral, não se trata de rigorismo dos tribunais superiores, mas sim de circunstância que está intrinsecamente ligada ao próprio recurso excepcional. Quer dizer, aqui ele já está entrando justamente na seara dos recursos ordinários, dos recursos extraordinários. Basta para o cabimento deste recurso, aqui ele fala, vamos ver um trecho aqui. Em resumo, pode-se concluir dessa classificação quando estamos diante dos recursos extraordinários, o direito subjetivo do recorrente somente será protegido quando e somente nessa circunstância tiver havido lesão ao direito objetivo. Então, quer dizer, novamente a mesma ideia aparece. O direito objetivo, uma vez violado, aí sim o recurso ordinário, no aspecto mais amplo, ele tem essa abrangência, que é exatamente isso que Shein Jorge quer nos dizer. Portanto, em decorrência natural da proteção deste, quer dizer, a justiça da decisão só é alçada em decorrência natural da correta aplicação da lei no caso concreto. A tipificação, portanto, reside no ponto central de se objetivar a proteção prevalecente do direito subjetivo possível de estar subjacente à proteção e à defesa, ou a uma proteção precípua ao direito objetivo, que aqui entendida proteção como intenção voltada à unidade do direito. Isso aqui é uma citação de Arruda Alvim, notas a respeito de aspectos gerais dos fundamentos da existência dos recursos. Continua Shein, quando se exige o pré-questionamento ou mesmo a repercussão geral, não se trata do rigorismo dos tribunais superiores, mas sim de circunstância que está intrinsecamente ligada ao próprio recurso excepcional. Quer dizer, a excepcionalidade do recurso, porque o recurso extraordinário e o recurso especial visam no caso, adequar a lei, a aplicação correta da lei, porque a lei tem uma só interpretação. Nós lembramos aqui de Calmon de Passos, né, citado por Shein na última página do capítulo, e aqui eu faço questão de reler. Então, como sintetiza com perfeição José Joaquim Calmon de Passos. Aliás, devo aqui dizer que eu tenho José Joaquim Calmon de Passos aqui, José Joaquim Calmon de Passos, no livro Comentários ao Código de Processo Civil, volume 3. É um livro antigo, e na última aula eu acabei por equívoco trocando José Joaquim e acabei dizendo Joaquim José. Mas aqui, voltando ao nosso estudo, é evidente aqui, e aqui nós repetimos o que Shein nos disse, como sintetiza com perfeição José Joaquim Calmon de Passos, afirmar o direito ao recurso como garantia constitucional não implica o reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisão em qualquer fase do procedimento,
que antecede a prestação da tutela jurídica reclamada. O que necessariamente deve ser constitucionalmente garantido é o que poderíamos denominar de núcleo resistente, aquele mínimo indispensável para assegurar a coerência entre o direito posto, expectativas compartilhadas socialmente, aqui tem um caráter social, e o direito aplicado, a concretização dessas expectativas. Garantia inerente a um Estado democrático, portanto, é o controle interno das decisões judiciais, judiciais mediante a técnica dos recursos. Então nós temos aqui a diferença, justamente que Shen Jorge vem traçando, né, nessa classificação que ele faz. Voltando aqui, retomando a classificação de Shen, que é recurso ordinário e extraordinário, e de fundamentação livre e fundamentação vinculada. Eu vou encerrar aqui esse capítulo, porque eu acabei me delongando um pouco, se não me engano já estamos em 10 minutos, mas aqui eu finalizo aqui num trecho que eu destaquei. Como requisito imprescindível para a previsão do recurso é a existência do direito ou vício, a situação que se afigura interessante e consiste em saber se, inexistindo o vício apontado, teria havido ou não julgamento do mérito do recurso. Faço perceber, portanto, que não se trata de questão meramente teórica, pois as consequências advindas da apreciação do mérito trazem repercussões relevantes para o processo. Dada a importância do tema e a necessidade de sistematização, optamos por tratar desse assunto no item específico 6.3. Aqui ele está falando dos embargos declaratórios. Existem, justamente porque os embargos declaratórios, aqui eu apontei como um paradoxo, o paradoxo dos embargos declaratórios, que existe de fato um paradoxo nos embargos declaratórios, no que se refere ao conhecimento, né? Aqui nós temos na doutrina o conhecimento dos embargos declaratórios e o provimento deles. Os embargos declaratórios têm uma substância, quer dizer, eles têm requisitos, que é justamente aqui voltando a Shen, para não me perder e não sair de Shen Jorge, porque a obra é sobre o livro dele especificamente. Já os recursos de fundamentação livre não se prendem diretamente a determinado defeito ou vício na decisão. Qualquer que seja o defeito ou vício, cabível será aquele determinado recurso. Ok, ele nos fala isso. Depois ele vem aqui e diz: também é o que ocorre, por exemplo, com o recurso de agravo, para que seu cabimento exige-se apenas a presença de uma decisão interlocutória. Se essa padece de algum defeito, tal circunstância é irrelevante para o cabimento do recurso. Em nosso sistema, são recursos de fundamentação livre a apelação, o agravo, o recurso ordinário e os embargos de divergência. A existência dessa classificação permite-nos evidenciar um ponto importantíssimo sobre os recursos: a dificuldade de se distinguir o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito nos recursos de fundamentação vinculada. Então aqui ele vai aludir à dificuldade que existe nos recursos de fundamentação vinculada, e quando ele alude a isso, nós veremos lá no futuro, no capítulo 6.3, no capítulo 6, item 3, que ele vai justamente tratar dessa questão e vai falar sobre os embargos declaratórios, justamente porque os embargos declaratórios têm um juízo de admissibilidade. Quer dizer, para que você ingresse com embargos declaratórios, né, oponha, melhor dizendo, a melhor técnica do direito, oponha embargos declaratórios, você deve ter, né, obscuridade, omissão, obscuridade ou contradição na decisão. Então, na verdade, o juiz, ao avaliar isso, um juiz, no juízo prelibatório, ele avalia há um paradoxo aí, né? Porque você tem e ele diz, embora ele não fala sobre paradoxo, essa aqui é um apontamento meu, perdão. Ele ele não fala sobre esse paradoxo, mas existe um paradoxo que
que ele aborda e diz que não é uma questão meramente teórica. Ele diz que essa questão será tratada em outro capítulo. Então eu encerro aqui essa videoaula. Agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo prestígio. Esse autor aqui, que é o Flávio Chen Jorge, novamente aqui mostrando a nova edição do livro dele, a edição que vem, como eu disse, mais encorpada, mais completa e já atualizada com o Código de Processo Civil de 2016. Muito obrigado e uma boa noite a todos.